Pronto, boa tarde a todos. Estou aqui com o Erison, com o Jorge, aqui, que a gente vai dar. A gente vai, já está aqui 2 semanas aí sem ter o encontro aqui no grupo, né? A gente vai dar continuidade aqui, tentar terminar não, vai até o tópico 9, a gente está no tópico 8, terminar pelo menos esse tópico 8 aqui para na semana que vem a gente terminar o livro 2 da Ética Nicômaco, né? Então, a gente vai ler e discutir aqui, e a gente já viu muita coisa, né? O Aristóteles falando sobre a questão das manifestações da alma, as emoções, as faculdades, as disposições, ele exemplificando, descrevendo cada uma delas, né? E depois falando do meio termo, e a excelência moral se relaciona com o prazer e o sofrimento, que é uma emoção que ele descreve como uma emoção. Então, a gente tá aqui nessa parte, né, de que toda a ética dele está relacionada com a questão da emoção, né, gira em torno dela, e ele diz que a excelência moral é uma disposição também, que a gente vai dar continuidade a, a isso, né, a esse tema que ele tá colocando aqui. Então, deixa eu só ajeitar aqui o texto. Eu, eu vou Eu vou ler, eu começo lendo, aí a gente se reveza aqui. Perfeito. Deixa eu botar aqui. Pronto. Há, então, 3 espécies de disposições morais. 2 delas são deficiências morais e implicam em excesso e falta, respectivamente. E uma é excelência moral, ou seja, o meio termo. E cada uma delas é, de certo modo, oposta às outras 2, pois as situações morais são contrárias tanto à situação intermediária quanto entre si. E a intermediária é contrária às extremos, da mesma forma que o médio é maior em relação ao menor, e menor em relação ao maior. As situações intermediárias são excessivas em relação às deficiências, e deficientes em relação aos excessos, tanto no caso das emoções quanto no das ações. De fato, o homem corajoso parece temerário em relação ao covarde, e covarde em relação ao temerário. De forma idêntica, o homem moderado parece concupiscente em relação ao insensível, e insensível em relação ao concupiscente, e o homem liberal parece pródigo em relação ao avarento, e avarento em relação ao pródigo. Consequentemente, cada pessoa nas situações extremas empurra a pessoa na situação intermediária contra a outra, e o homem corajoso é chamado de temerário pelo covarde, e de covarde pelo temerário, e da mesma forma nos outros casos. Aqui ele está falando das 3 disposições, né, 3 espécies de disposições morais, que 2 delas, uma é a deficiência, o outro é excesso, né, e tem mais uma que ele vai dizer que é o meio termo, que é justamente a excelência moral, né? Deixa eu ajeitar aqui, ó. Exatamente, é a mediania, né? E aí é Exato. bem interessante que você sempre, tanto a deficiência, né, quanto, como é que eu posso dizer, o excesso, você só define em relação ao seu oposto, entendeu? E aí ele falar sobre que um homem corajoso pode parecer temerário em relação a um covarde, né? E pode parecer covarde em relação a alguém que é temerário, entendeu? Então, tipo, é aquela coisa que você precisa para estabelecer um parâmetro da comparação, né? E não tem como você estabelecer o que é mediania sem ter o exemplo do excesso e da deficiência, entendeu? Isso é Sim, bem é isso. interessante. Porque isso corresponde àquilo que nós, hoje em dia, no tempo presente, designamos padronização. Padronização. E essa padronização, em grande parte, atualmente corresponde àquilo que é aceitável, àquilo que é normal. O resto são extremos, é desequilíbrio. Nisso estamos de acordo. O que não estamos de acordo, relativamente ao Aristóteles, é essa dita mediania,
que para nós, muitas vezes, a mediania, ou seja, um estado algo indiferenciado, um estado neutro, que não existe, é evidente, e nem é isso que hoje em dia se pretende, mas o que é curioso nisto, nesta mediania, em Aristóteles, é que a mediania, nele, não tende para ser estática. A mediania existe porque ora vamos mais para um lado, ora depois vamos mais para o outro. Este equilíbrio, a balança, não é? Este lado oscilante entre uma coisa e outra é que é interessante. Nós, hoje em dia, a oscilação da mediania para nós é em grande parte negativa. Como é que nós dizemos isto? Não é sim, nem sopas. Não é nem uma coisa, nem a outra. Nós temos hoje em dia uma tendência muito grande para padronizar. Isto é, para que haja um meio em que não se é nem aquilo, nem aquele outro. Ou sou tanto isto quanto aquilo, para compensar o oposto. Nem O o que excesso, nem a significa... falta, né? É exatamente. Nem o Isso excesso, nem a significa... falta. E existe uma tendência, portanto, para o bem-estar do indiferente. Aquele que é indiferente, esse está em bem-estar, porque não está comprometido. Não tende para ali, nem tende para o contrário. Vive assim, entre uma coisa e outra. Politicamente é aquilo que se chama os partidos, o globo partidário, o bolo partidário. O que é o bolo partidário? É aquele bolo central em que não há nem um ponto de vista de esquerda, nem há um ponto de vista de direito. É o chamado meio, o chamado meio. E nesse meio, há uns que vão mais para ali, outros que vão mais para aquele outro. Mas, na realidade, estão padronizados. Estão padronizados. Esse meio, não leves a coisa estritamente para o político, existe em tudo. Em Aristóteles, essa oscilação, mesmo assim, está presente, por causa da escolha. Eu tive uma dificuldade de entender o que você disse, assim, Jorge, porque você começou a entender, a falar que existe uma padronização, né, hoje em dia, que seria estranho a gente olhar a partir da perspectiva de Aristóteles em relação ao meio termo, né? Mas só que aí depois você começou a falar parece que você começou a usar as mesmas palavras do Aristóteles, defendendo a questão do meio termo, né? Então, eu não entendi se você vê que eu não entendi qual foi a tua posição exatamente, se você está dizendo que hoje em dia a gente vê de uma maneira diferente do meio termo, ou se a gente vê diferente. Porque eu penso assim, né? Eu não acredito que a gente veja as coisas tão diferentes assim do Aristóteles, principalmente pelo fato de que, por exemplo, se a gente for perguntar, ou se a gente for ver nas revistas, na televisão, na internet, tem muita gente procurando a questão autoajuda, né, lendo muito livro de autoajuda, eu vou ler o Sêneca ali para ver o que o Sêneca falou, né, que tem os autores que pegam ali, querendo trabalhar com autoajuda, só que muitas vezes ele traz ali o Epicuro, o Sêneca, ele traz o Marco Aurélio, alguns estoicos, para fundamentar aquilo que eles estão dizendo, né, para poder dizer, opa, você tem que viver sua vida assim, né, com tranquilidade, sem dar muito valor para o prazer, ou sem se preocupar muito, que você vai ter uma qualidade de vida muito maior, melhor, e eles estão certos, mas só que quando você vê tudo isso daí que eles estão trazendo, nada mais é do que eles estão defendendo uma ideia de não deixa de ser um meio termo também, né? Você que tá buscando tranquilidade na vida, então leia essas palavras para você ter, né, mais sossego, uma saúde, né, uma velhice tranquila, uma saúde equilibrada. Aí ele começa a trazer, não trabalha muito,
não se dê à concupiscência, né? Porque senão, se você for levar uma vida só com base no prazer, também não é assim. Então, você acaba voltando o quê? Para Aristóteles, voltando para É, muitas vezes a gente nem sabe o que é isso, né? Assim. Talvez o ponto seja que não essas, exista um padrão, pô. Um padrão pré-estabelecido válido para todos. exatamente. Em Entendeu? Aristóteles não existe. Quem tem que encontrar a medida certa para você é você. Não é outra pessoa que vai chegar e lhe dizer isso. Entendeu? Até porque o meio termo para ela, né, a mediania, para ela, não vai ser a mesma mediania para você. Mas nem Olha, sempre, mas nem sempre, por exemplo, hoje de manhã a gente estava falando assim, eu estava falando com o Jorge que, por exemplo, a gente está lendo uma obra do Heidegger sobre a alegoria da caverna do Platão, né, que ele faz uma série de análises e comentários sobre a alegoria da caverna. Aí, hoje, a gente chegou a falar o seguinte, né, que muitas vezes a gente está dentro da caverna, mas a gente nem tem consciência de que a gente está lá, entende? Então, como é que muitas vezes eu vou estabelecer um padrão, cada um tem um padrão, se ele nem tem consciência, muitas vezes, da situação que ele está, a única coisa que ele sabe é da aflição, né, das adversidades que ele está sofrendo, por isso que ele está buscando a questão da autoajuda, justamente para dar um padrão, né, correto de vida, para que ele possa se orientar e seguir aquilo ali e ser feliz, né? Mas só que, eu digo assim, nem sempre a gente tem consciência dessas coisas. a padronização, falei em padronização, porque hoje em dia tende-se muito a estabelecer aquilo que se diz o aceitável. O aceitável tem um âmbito de oscilação, uma oscilação que não desequilibre. Isto é a padronização, uma espécie de meio que admite uma inclinação para ali ou para lá. Essa padronização, vulgarmente hoje em dia, chama-se por normalidade. A normalidade. Há uma padronização. Se sai um pouco disso, a pessoa diz, ele é de extremos, ele é de extremos. Ele desequilibra a coisa, porque aquilo é tudo lá à maneira dele, é ali aquilo que o outro disse, e ele vai naquilo e acabou. Pronto. Mas é muito mais fácil entender dentro daquilo que está padronizado. Ele tem, sabes, ele tem uma tendência para ver as coisas muito a seu modo, a ver as coisas muito à sua maneira, mas não vai lá para extremos. Pronto, tem o seu modo próprio, é um bocado mais para ali, para cá, mas também não faz mal a ninguém, pronto. Isso é padronização. Então, você está dizendo que vale mais ter uma tendência para o excesso do que para a falta. O que eu estou a dizer é que há tudo isto atualmente funciona tendencialmente. No interior de um universo de tendências, essas tendências movem-se num campo que já está naquilo que é permitido, naquilo que é normalizado. Se tu podes oscilar, podes mudar ao longo da tua vida, mudas, tal. Eu teve uma fase que não sei o quê, mas nunca caiu em extremo. Ou seja, nunca saiu da padronização. Só que no meio, nesta padronização, ele também nunca vê as coisas. Ele é muito de extremos. Ora está mais para ali, ora está mais para lá, mas nunca cai num extremo. Isso não é com ele. Pronto, isto é padronização. Entendi. E é uma espécie de uma forma estabelecida e definida daquilo que é admitido como sendo o mediano. Mas não é este mediano do Aristóteles. De modo nenhum. Mas o Aristóteles acredita, ele defende o extremo também, sabia? Sim, porque é outra coisa. Olha só, ele diz assim, ele vai defender, né, que a coragem é o meio termo entre a temeridade e a covardia, né? Só que ele diz assim, a excelência moral é o meio termo, mas
com referência ao que é melhor e conforme Pronto. ao bem, ela é um extremo. Tem Entende? plasticidade. Tem plasticidade. Isto É, admite tendência, não é? Agora, perdão, pode falar, gente. Desculpa. não, senhor, és tu quem começou, não sou eu. Não, é porque eu entendo quando ele diz isso, por exemplo, eu posso até agir mal, né? Com base nos vícios ali, isso daí é coisa extrema, né? Isso daí é errado, mas só que a partir do momento que eu começo a agir bem, então não existe limite para esse bem, eu posso até chegar ao extremo com esse bem, né? Eu acho que é isso que tudo bem, eu Sim, defendo o meio termo, mas a partir do momento que esse bem é o bem, então eu posso agir de maneira extrema em relação a esse bem, né? Então quando é algo bom, eu posso sair da mediedade, do meio termo ali, da mediedade, sei lá o nome disso, do meio termo, mediania. da mediania para o extremo, né? Ele Sim. defende quando assim, quando é algo bom, né? Essa mediania realmente em Stoltz está, vamos chamar assim, referenciada, não agora é mesmo, referenciada, tem como um horizonte um absoluto, não é? Hoje em dia isso não existe. Por isso é que eu falei isto. A mediania não tem absoluto. É mesmo mediania. Não existem, se quiseres, ou se quiserem, não existe esse sentido ideal, esse sentido absoluto, porque isso é negado. Nós negamos isso, não há absolutos, não há ideais, não há nada disso. Pronto. O que existe é o possível, nós movemos no domínio do possível. Aristóteles não está nesses domínios, porque isso já faz parte de uma idade que tem alguns séculos e já não há, por causa da autonomia e por causa da decisão, isso é tudo do século XVII para cá. De qualquer modo, o que é certo é que hoje em dia essa maior liberdade relativamente a um absoluto está ausente, porque está em grande parte definido o que é aceitável, não é? Está definido o que é aceitável. Se não está, se a nossa plasticidade, se a nossa hesitação, se a nossa oscilação vai além daquilo que pode desequilibrar esse bolo, não é? Esse universo central do admissível, do desequilíbrio admissível, pronto, está excluído. Daí a mediania, ser mediano é não pensar nada por mim. Eu penso por mim, sim senhor, mas é no interior daquilo que se pensa poder não fazer mal a ninguém e poder fazer bem a todos, mas não há um absoluto, como tu disseste, e isso não existe. E isso é aristotélico, isso está completamente fora deste horizonte. Hoje em dia nós estamos fora disto, não é? Completamente fora disto. Por essa razão que tu disseste, Rax. Porque não há absolutos, não há ideais. E, portanto, oscila sim em função daquilo que eu vejo ali como extremo e dali como extremo. Os extremos são para evitar. Logo, eu tenho uma posição o mais equilibrada possível. E o possível que é sinónimo de aceitável. Se não é aceitável, que nós podemos cair é nesta. Ser mediano é ser medíocre. Pronto. De acordo. Mas é uma posição extrema, não é? Uma pessoa que está na mediania é uma pessoa medíocre, porque não tem um pensamento próprio, porque não se assume realmente a si próprio num ponto de vista que, mesmo não sendo seu, sendo de outro, é próprio de uma pessoa que vê completamente diferente aquilo que na mediania é, em grande parte é desvalorizado, ou então na mediania vê o extremo como uma curiosidade ou como um perigo. Não é? Esse é o sentido, hoje em dia, esta mediania,
procura de equilíbrio, é uma procura de equilíbrio entre o aceitável. Não é o caso de Aristóteles, que necessita, é uma questão filosófica dele, é uma questão de ter como referência absolutos, mas é absolutos abstratos, é absolutos que sejam o da justiça plena, o da justiça, daquilo que a justiça é. O que isso é? Opa, isso a mediania nunca vai dizer. Eu posso é perguntar. Isso são coisas, isso são filosofias, isso são ideias. Isso não é nada, isso não é nada. Eu cá vivo num mundo real. O mundo real é a mediania. É uma coisa um bocado, eticamente, é um problema. É um problema. É. Portanto, tu és um revolucionário. Pronto. Okay. Tudo bem. Isso tudo a gente buscando tentar definir, né, o que vem a ser essa tal mediania, É, e que é difícil a gente conceituar, definir, né? É é, difícil. é. E para isso, para essa definição, uma vez que a pessoa esteja, ou que haja pessoas totalmente que contestem a mediania e a considerem medíocre ou errada ou equívoca, tendem a adotar um lado mais extremo para converter, para alterar aquilo que esse equilíbrio significa, que não seja medíocre. Mas eu acho que... Esse sentido, pronto, é um sentido que de algum modo dá a volta à situação, volta à situação. É esse o sentido do revolucionário, revolver, não é? Dar a volta à situação, mostrar outra coisa. E com Jorge, isso... Sim, pode sim. falar, pode falar. Não posso nada. Hein, Jorge, mas só que a partir do momento que a gente começa a falar sobre mediocridade, a gente está falando de outra coisa já, né? Por exemplo, eu estou fazendo aqui o meu relatório, aí eu já fiz 2 laudas, o professor pediu, né, sei lá, 3 laudas. Aí eu já fiz 2, caramba, eu vou entregar só 2 mesmo, porque, né? Ou seja, eu não fiz nem o que o professor passou, né? Mas eu já achei que aquilo ali já era suficiente, né? Eu fui medíocre, cara. Tens de falar com ele, tens de falar com ele, porque isso... Eu digo assim, são mediocridade em relação às ações, né? Eu não vou almejar o topo, porque eu tô com preguiça, eu não quero, vai dar muito trabalho. Eu vou almejar Isso, só até ali onde isso é onde eu tô. mediania, isso é mediania, isso é Não, mediania. não, isso é mediocridade em relação a uma É, ação. é, Mas só que é É mediania um outro atual. sentido de mediocridade, Hudson. Não é mediocridade no sentido aristotélico. Não Porque, é. mas é isso que eu entendeu? estou dizendo, E, porque detalhe, também não é mediocridade no sentido que o Nietzsche critica o Aristóteles, né? Porque o Nietzsche ele vai dizer que o cara que se supera é o cara que tem que ir ao extremo, entendeu? E daí estabelecer novos padrões para si e para todos, né? O exemplo do super-homem, né? O ser humano que né, apesar de toda a sua fragilidade diante da realidade, diante de tudo que pode vir a acontecer de ruim com ele, né? Diante de todas as adversidades que pode atingi-lo, acometer, né? Ele consegue se superar, entendeu? E aí ele não poder ser o cara medíocre no sentido aristotélico, entendeu? Ele mas tem eu que acho, ser pode falar. O medíocre é o indiferente. Não, mas eu acho que usar a palavra mediocridade, no caso que o Aristóteles está Não. usando aqui, eu acho que é um erro, porque É. o que é meio termo para ele? Aquilo que é equidistante em relação a cada um dos extremos, entende? E que é único e o mesmo em relação a todos os homens. Então, se eu sou corajoso, ele diz que o meio termo é o corajoso, mas só que eu não posso me dizer que eu sou medíocre só porque eu sou corajoso, porque acima dele tem a temeridade, abaixo dele tem o que? Tem a covardia. De ser corajoso não é medíocre, não cabe essa designação aí, não faz parte, entende? Não. Só que agora, a partir do momento que eu começo a colocar a palavra mediocridade para
para alguma coisa que eu faço que não tem nada a ver com coragem, com qualquer outra coisa, porque tudo que o Aristóteles está dizendo aqui tem relação com as emoções, né? Agora, fazer um relatório de uma maneira medíocre, isso Não se parece encaixa aqui. não se Mas encaixa. que tá, eu acho que aí é outro sentido da palavra medida. Então, Não é o mas, mesmo sentido da palavra que o Aristóteles está é isso que eu aplicando. estou dizendo. Não faz parte. Entenda, o que Aristóteles quer dizer com medíocre é aquele cara que encontra a medida correta, a medida certa para as coisas, para suas atitudes, para suas escolhas e etc. Ele pondera, certo? E não é nem excesso nem a falta. Imagina alguém que cozinha, que é um cozinheiro, Mas isso e não é ele mediocridade, tempera a comida na medida certa. Ele acha a medida certa. Quando tu prova, tu diz, poxa, não está nem salgado demais, mas também não está sem gosto. Entendeu? Ou seja, ele encontrou a medida certa, a adequada proporção. Nesse caso que você utilizou de, eu só escrevi 2 páginas, né? Mas vamos lá, se você fosse um cara, né, exagerado, você teria escrito 20. Então você escreveu demais, né? Mas aí você está escrevendo um pouco demais, né? Então você não encontrou a medida certa. Talvez não seja nem 20 páginas que você tem que escrever, mas também não seja 2. Né? Quem sabe sejam 10 páginas, 8 páginas, entendeu? Encontrar a medida certa ali. Entendeu? Então, é esse o ponto. O medíocre do Aristóteles é o cara que sabe a proporção correta das coisas, que sabe a proporção correta de sentimento a utilizar nas suas escolhas, nas suas atitudes, no seu comportamento, né? Que sabe como conciliar conflitos de forma proporcional e assim vai. Mas Certo? aí Então, é que tá, é isso que eu estou dizendo. Desculpa te interromper, Aris. O Aristóteles ele não fala de mediocridade, que ele fala de meio termo, é diferente, entendeu? É isso que eu estou dizendo. Então, mas só que o que eu estou dizendo é que o meio termo que ele está dizendo se refere às emoções, entende? As emoções, não às ações em relação a uma atividade, assim. É disso que ele está dizendo aqui do meio termo, é isso que eu estou defendendo. Assim, que é diferente Eu falei da mediocridade, entende? Falei da mediocridade referindo-me ao tempo atual, não é? Ao tempo atual, não me refiro a Aristóteles. Aquilo que tu disseste agora, Heidson, é totalmente correto, não é? Para Aristóteles não há mediocridade. Se não quiséssemos falar em mediocridade em Aristóteles, é ser o extremo. E isso é uma maneira de ser medíocre. Acho que a mediocridade para ele seria... Porque é desequilíbrio. Porque é desequilíbrio. Aí sim, aí há mediocridade. Porque não sabem encontrar o seu meio. Agora, hoje em dia, no tempo presente, é melhor não fazer ondas, como nós dizemos. E isso é ser o quê? Isso é ser mediano. E, portanto, se nós quisermos categorizar, valorar e quisermos ser, estivermos a ser preconceituosos e dizer, quer dizer, é ser medíocre, é não pensar por si próprio, é pensar aquilo que os outros pensam até certo ponto, porque depois isso é a conversão que se fez do meio termo, hoje em dia. Hoje em dia o meio termo é o coisa nenhuma, porque não há perigo nem para um lado nem para o outro. Nem para um lado nem para o outro. Agora, em Aristóteles, nem sonhar. Medíocre é aquele que não sabe temperar, não é? Isso sim. É aquele que é tão corajoso que não pensa que pode ser vencido. Não é coragem, é temerário. Exato. Ou aquele que não vai à luta porque, no fundo, acha que é tão mau que será logo morto. Não sabe. E isso é medíocre. É um caguinchas, como nós dizemos assim. Alguém que faz cocó entre as pernas porque tem medo. Então, nessa altura, pronto. Já disse disparate. Não disse. Um caguinchas é uma pessoa que foge porque tem medo de fazer cocó nas calças.
É o que isso quer dizer. Eu sei que é muito feio. Peço desculpa. Mas eu estou do outro lado do Atlântico. E aqui a gente fala muito mal. Pronto. Uma vez eu vi uma professora, né, Bruna Torlai, o nome dela, que ela tem um canal do YouTube, ela dando um exemplo de meio termo, né, eu estava falando sobre Aristóteles, ela disse assim que você, de repente, se depara com uma criança no meio da floresta, que ele está fugindo de alguém, né, alguém está querendo fazer mal à criança, obviamente, aí você para ajudar ela, você percebe que a pessoa está se aproximando, aí, mas só que na frente da criança tem uma ponte, e a ponte é muito perigosa, né, e não tá, e a ponte está com defeito ali, então tem um sério risco de a pessoa cair com a criança, se os dois passarem ao mesmo tempo, então ela tem pouco tempo ali para pensar no que fazer, né, para achar uma solução para livrar a criança do sujeito que está perseguindo ela. Então, o que fazer nessa hora, né? Você pode ser temerário, né? Aquele cara lá, eu sou forte, pegar a criança assim e jogar, vai lá, né? Você está livre, eu tenho força, ou seja, a pessoa não tem confiança, tem, mas não sabe se tem força, né? Para fazer a criança atravessar para o outro lado, né? Aí a deficiência, nesse caso, a pessoa vê, opa, tem alguém vindo para querer fazer mal à criança, eu vou cair fora, né? É o covarde, né? Deixa a criança sozinha lá, né? Sem vergonha. Já o meio termo ali, o corajoso, opa, tem uma criança precisando da minha ajuda, eu sou o adulto aqui, né? Eu vou procurar ajudar, de qualquer jeito eu vou me esconder com ela, né? Mas tem coragem de ficar ali, apesar do medo, né? Mas ainda assim ele enfrenta a situação, né? Então, dá para ter meio termo hoje em dia, né, dá para, entende, de você vivenciar uma situação assim, igual como Aristóteles está dizendo. Ou você é do tipo que sai correndo e deixa o covarde, que deixa a criança lá, ou você é temerário, né, que ultrapassa ali a coragem, né? Assim, dependendo das condições, você pode sair correndo para chamar a polícia, para chamar alguém que tenha, né, condições de lidar ali. Porque, por exemplo, né, esse cara poderia estar armado. Né, eu não tenho uma arma para me contrapor a ele, então eu teria que chamar alguém que tenha treinamento, alguém que tenha. Né, eu sabendo disso, eu tenho consciência das minhas condições, eu posso fazer isso também. Mas E isso necessariamente não me torna um covarde. Porque poderia acabar eu e a criança sendo, né, lesada e o agressor, né, saindo imune daqui. Eu pegava a criança, levava e saia correndo com ela. Essa possibilidade. Agora, você não consegue esquivar de bala, né? Mas aí é que dá coragem. Mas a coragem é isso aí, entendeu? A coragem não significa que ele vai se desviar das balas igual o Matrix. A coragem é isso aí, entendeu? Enfrentar o medo, enfrentar. Talvez isso seja temeridade. Talvez você esteja sendo imprudente, entendeu? Não. Temeridade, eu acho que seria se eu ficasse lá com a criança e abrir os braços e pedir pro cara meter a bala em mim, entendeu? Isso é temeridade. No momento que tu der as costas, o cara, e aí? Mas a esperança é a última que morre, né? Nós temos hoje em dia. Só não me diga que você temos hoje em dia. Ele não entendeu a parte da esperança é a última que morre. O Jorge não entendeu, não. Ô, Jorge, aqui a gente fala que a esperança é a última que morre. Tu já entendeu esse ditado? Já ouviu? Já ouviu falar? A esperança é a última a morrer, é o que nós dizemos. Só que, assim, tu pode dar o nome de esperança a algumas pessoas, entendeu? Existem mulheres que têm nome de esperança, entendeu? Agora, tu imagina tu ter uma sogra, né, com o nome de esperança, Jorge. Então, entendeu? A galera fala isso aqui. Né? É altamente machista, obviamente. Né? Ou tu ter um sobrenome, né, como Esperança, né? Radisson Esperança da Silva. Né? Aí tá dizendo que ele é o último que morre. Né?
Ah, não, isso não Agora ele temos. pegou, agora ele pegou Isso não a temos, visão. isso não temos, isso não temos. Mas a gente fala, o povo fala muito aqui, o entendeu? significado dessa expressão eu vou pegar a criança, então, enquanto eu estiver fugindo com ela, né, pode ser que resulte em uma ação diferente, né? Eu posso morrer com uma bala na costa, posso, mas talvez eu caia no buraco, né? O cara não me veja, ou seja, Não, eu acho que aí entendeu? teria que fazer alguma coisa, dependendo da situação, Radisson. Eu não sei o que faria, não. Entendeu? Eu não sei se eu, né, faria um barulho de um lado para chamar a atenção dele, aí quando ele se distraísse, eu pegasse a criança aí correndo. Eu não sei se eu chamaria alguma autoridade para lidar com aquela situação, alguém que já é treinado com aquilo. Entendeu? É muito complicado lidar. E aí que tá, né? Isso volta mais uma vez para aquelas questões da filosofia moral que, diante da praticidade da ação e da imediaticidade, né, que a gente tem de tomar as decisões, toda a teoria parece ruir, entendeu? Porque eu posso ter todo esse conhecimento aristotélico, kantiano, entendeu? Utilitarista, e aí quando chega na hora dali, né, de decidir, da imediaticidade, tá ali o cara, né, fazendo a maldade com a criança, e agora, o que é que eu vou fazer? Entendeu? Isso tudo acaba indo por terra. Isso hoje em dia, neste âmbito que estamos a falar, no âmbito da mediania, do aceitável, do não extremo, como é que nós justificamos isso? Justificamos isso mediante um termo que, a partir do século, sobretudo a partir do século XVII, se tornou muito claro quando começou a entrar no domínio da ética à medida do possível. A questão do possível passou a servir facilmente, embora não seja isso que quer dizer, mas o possível passou a ser, para o senso comum, passou a ser, eu fiz aquilo que era possível fazer. Pronto, esse possível, depois, para nós, o que é que pode ser? O fazer o que é possível é uma questão de bom senso. Pronto, começam as coisas a entrar, portanto, de bom senso é aquilo que é possível. O que é possível é o que é equilibrado. Portanto, como é que vou dizer? Quem faz o que pode, mas não é obrigado. Pronto, já está a padronização completa. Isto é, eu fiz o que era possível nas condições em que tinha. Não fiz nada, porque me pareceu mais equilibrado. Justifiquei o quê? Minorar o risco de cair no extremo. Não é? É o que nós dizemos. Isso é padronização. E nós vivemos assim. Nós vivemos assim. Por mais que não queiramos, para não nos matarmos uns aos outros, padronizamos um termo que seja aceitável. Ora, isto não tem nenhum absoluto como referência, como o Hudson diz. Não tem, não. Não tem. Porque não há propriamente a justiça, ou o bem, ou o ser do bem, ou o bem em si, como vulgarmente se traduz o auto grego, não é? O bem ele mesmo, isso está fora de questão. O que existe é um bem relativo. Esse aspecto relativo é aquilo que, em grande parte, hoje em dia, manda um meio termo. É isso que é a normalidade. Ser normal é não sair do aceitável. O que é o aceitável é o equilibrado. O que é o equilibrado é aquilo que eu posso. Se eu vou além do que posso, sou desequilibrado. A criança morre. A culpa é minha. Porque não devia ter feito e não medi bem a situação. E assim vivemos. E a ética move-se nestes momentos, e como tu disseste, não há nada como ser in loco, no ubi
no ubi, no local em que se está, e simultaneamente onde se está, quando se está, com quem se é. A decisão aí, pá, mas estamos muito longe do Aristóteles. Estamos. Enfim, é a mediania e vivemos assim. Porque tu, por mais extremo, por mais alterações que quejas fazer, mesmo essas alterações, mesmo radicais que sejam, tens limites que são colocados pela própria radicalidade. É uma coisa, até isso está padronizado. Até que ponto é que a radicalidade sai daquela radicalidade para cair na outra. Por isso os extremos tocam-se, diz, não é? Essa maneira complexa de nós vivermos. Aristóteles nisto é, tanto para Aristóteles e para, em geral, para a filosofia mais antiga, a referência é o absoluto, é o auto, aquilo que encontra em si próprio a justificação. E isso para nós é uma coisa impensável, porque para nós a justificação vem em função de algo diferente e não em função de si próprio. Não é eu, é da coisa ela mesma. Da justiça pela justiça. Justiça é a justiça para, é a justiça em, é a justiça, pronto, está tudo. Por acaso é fácil viver na justiça relativa. Isto agora era justo, agora já não é. É uma questão de definição. E a mediania está aí. Isso no meu tempo era assim. Justiça no meu tempo não era assim, era outra coisa. São coisas bem complicadas. Bem complicadas. Sim, sim, Aristóteles sim. aí, A já me gente, calei, já me disse. não, é porque a gente, mais uma vez, a gente tem um problema de tentar fixar, né? Eu me lembro da imagem de você tentar, né, sei lá, fixar ali o limite, né, ou o contorno, só que é como se fossem as ondas do mar. Tem hora que vai vir mais, tem hora que vai vir menos, entendeu? E vai ficar naquele, né, naquele balanço da maré, né, da maré do mar, entendeu? Então, tipo, não adianta você dizer, não, o contorno é aqui, né? Aí você vai lá e fixa. Aí vem a onda e passa do contorno, ou se não, fica muito atrás do contorno, entendeu? Então não tem como, né? Tem hora que é essa oscilação mesmo, entendeu? Agora é complicado, porque, né, as teorias morais, principalmente as mais modernas, elas já tendem a querer uma definição mais, Isso. né, mais rígidas, mais precisas, Isso. e, né, que a gente possa utilizar, né, para qualquer um aí, em qualquer lugar, né, em um qualquer padrão, contexto. um critério. As teorias ético-morais do século XX já são muito reguladoras. O que sim, o que não. O possível está decidido o que seja. O impossível está decidido aquilo que não deve ser. Pronto, e a coisa estão padronizados no sentido de serem muito estabelecidos, são regras. Há uma tendência para regrar. Nisso há a morte da liberdade, não é? Do ponto de vista bonito. Enfim. Sendo então as disposições morais opostas umas às outras, o maior grau de oposição é o existente entre os dois extremos, e não entre cada extremo e a situação intermediária, pois os extremos estão mais afastados entre si do que cada um deles em relação à situação intermediária. Da mesma forma que o grande está mais longe do pequeno e o pequeno do grande, do que ambos estão do médio. Ademais, alguns extremos apresentam uma certa semelhança em relação ao papel em branco. Como no caso da temeridade em relação à coragem e no da prodigalidade em relação à liberalidade. Mas é entre si que os extremos apresentam a maior desigualdade. Tanto é assim que os contrários
são definidos como as coisas mais afastadas entre si, de tal forma que quanto mais afastadas estão as coisas, mais contrárias elas são. Pronto, aqui não parece ser grande coisa. Mas é mais uma vez aquela questão, né? Eu só sei o que é grande porque eu tenho pequeno como comparação, como referência. Então, eu tenho, né? Se eu, vamos dizer assim, se eu nunca tivesse, né, o pequeno ou o grande, eu não saberia definir o que é pequeno ou grande. Diga-se de passagem que todos esses termos né, eles só têm, por assim dizer, sentido se eu relacionar com o outro. É quase né? Eu só não digo que é um par conceitual, porque os extremos serem pares conceituais, porque aí levaria a que definir um, né? O seu oposto seria, né? O contrário, né? Seria a outra definição. Pois é, o Por exemplo, quando eu problema faço aqui com verdade e mentira, né? Não, verdade é tal coisa, dizer o que é do que é, o que não é do que não é, né? Então, o que é mentira? É dizer o que não é do que é, né? E o que é do que não é, entendeu? era bom que fossem contrários, ficava o caso arrumado, porque se excluíam. Era uma coisa, não era uma outra, não, mas não é, são opostos. Facilmente, um é a negação do outro, mas nenhum deles se anula um ao outro. Como nenhum se anula, nós julgamos entre ambos. Era bom que fossem contrários, era. Mas não são. Não são. Vamos lá. Em relação ao meio Tu. termo, Isso. Em relação ao meio termo, em alguns casos é a falta, em outros é o excesso que está mais afastado. Por exemplo, não é a temeridade que é o excesso, mas a covardia que é a falta, que é mais oposta à coragem, e não é a insensibilidade que é uma falta, mas a concupiscência, que é um excesso, que é mais oposta à moderação. Isto acontece por duas razões. Uma delas tem origem na própria coisa, pois, por estar um excesso mais próximo ao meio termo e ser mais parecido com ele, opomos ao intermediário, não o extremo, mas o seu contrário. Por exemplo, como se considera a temeridade mais parecida com a coragem e a covardia mais diferente, opomos esta última à coragem, pois a ela a outra razão tem origem em nós mesmos. Que foi? Aí. Não te perderes. Não, é porque ele marcou ali. É quando ele marcou, já fui para ali. Certo? É que tu, Erison, de uma vez para aqui com tanta fome, comes palavras. É uma coisa terrível. Né? Não, eu sem querer eu atrapalhei ali, que eu ia marcar para poder nos Por exemplo, como se considera a temeridade mais parecida com a coragem e a covardia mais diferente. Opomos esta à última coragem, pois as coisas mais afastadas do meio termo são tidas como mais contrárias a ele. A outra razão tem origem em nós mesmos, pois as coisas para as quais nos inclinamos, mais naturalmente, parecem mais contrárias ao meio termo. Por exemplo, tendemos mais naturalmente para os prazeres e por isso somos levados mais facilmente para a concupiscência do que para a moderação. Chamamos, portanto, contrárias ao meio termo as coisas para as quais nos sentimos mais inclinados. Logo, a concupiscência, que é um excesso, é mais contrária à moderação. Mas isso não está bem lido. Chamamos, portanto, contrárias ao meio termo, vírgula, as coisas para as quais nos sentimos mais inclinados. Bom, tu leste isso como quem diz. Chamamos, portanto, contrárias ao meio termo. Bom, não porque, faz sentido. Ô Jorge, geralmente, quando se constrói a frase, a gente coloca, portanto, né, vírgula, chamamos contrária ao meio termo as coisas para as quais nos sentimos mais inclinados. Só que aqui ele
colocou o portanto depois do chamamos, depois do verbo. A Foi. construção dele é uma construção, né, estranha, É entendeu? Da frase. literária. É Exatamente. literária. Aí ele, né, no caso, o tradutor aqui, entendeu? Ele, no lugar de colocar Eram duas portanto, vírgulas. chamamos contrário, não, ele chamamos Devia ter portanto, posto. Aqui entendeu? põe-se duas vírgulas. Aqui põe-se duas vírgulas. Porque é Exatamente. Era para quase. ter isso, só que ele não colocou as duas Não vírgulas, tem, não tem. Porque depende entendeu? da leitura, não é? Isto Ele, ele quem não escreveu, ele escreveu para mim de uma forma bem atípica, mas, é né, é ele. difícil. E quem não for de língua portuguesa nunca vai perceber. Nunca. Temos É, que ser. vamos fazer o seguinte: foi o estilo dele. É claro que é. É É claro o que é. estilo, é o estilo, é o estilo dele, o estilo Opa, do mas tradutor. é muito rico, hein? O Cury é um homem que escreve muito bem e está muito bem, não é? Agora, de facto, epá, se não falarmos português, seja lá que português for, nunca vamos. Isto para um estrangeiro é impossível. Não, nunca vai entender. Nunca. A maneira como Eu achei bem, Sabe, bem estranho mesmo. o- Entendeu? olha, E não só foi nesse, né? olha E que só o não foi aqui Hudson nesse, está a meter-nos na ordem. Está a meter-nos na ordem. Aham. Mas Vamos, não só vamos. foi aqui nessa parte, não, tá, Ah, Jorge? olha que vamos mas, para a rua. mas do Nós jeito. vamos para a rua. Nós vamos para a rua, por mau Você está brincando comportamento. aí. Hein, Jorge? Ares? Mas o jeito que ele escreveu não está errado, não. Porque o jeito Não, que tá vocês não. estão falando é um jeito mais formal, né? De se escrever, É. portanto, vírgula. Chamamos contrárias ao meio termo. Aqui ele já usa uma certa liberdade, É né? porque, É, assim, Mais quem, informal. como é que se diz? Não se separa o verbo do sujeito. O povo falava isso para mim direto aqui. Isso não se separa o verbo do sujeito. Então, pronto, eu coloquei isso na minha mente, né? Eu coloco portanto. Aqui não, ele colocou o verbo, colocou o portanto e continuou, entendeu? Então, não tipo, é. E é isso tu, aqui, né? Mas olha, a gente já está discutindo gramática aqui, minha gente. Pelo amor não de Deus. estamos, não estamos. Não É para estamos não nos encontrarmos. Senão tu dizes que os contrários, estás a dizer que chamamos contrários ao meio termo. E é isso que é. Foi contrários por e isso que. contraditórios são coisas distintas. Eu entendo o conceito. Não, É porque, assim, de fato, não separa o sujeito do verbo, né? Mas só que o sujeito não é contrário, entende? não. Chamamos, então quem é o sujeito? O sujeito está oculto ali. Nós chamamos, entende? Isso. Então, nós Hum, chamamos, vírgula. Portanto, vírgula, chamando entendeu? contrários ao meio Isso. termo as coisas para as quais Opa. nos sentimos, ao nos aqui, ó, né? Nos sentimos mais inclinados, ou seja, né? O sujeito de fato está oculto, né? Está oculto. Sim, sim, sim. Chamamos, nós chamamos. É. Por isso é Mas que isto é enfim, impossível. Para um estrangeiro é impossível. oi? Para o Para um estrangeiro é impossível. estrangeiro isto é impossível. É só dominar a gramática do português, Não né? Que é chato. é a maneira como falamos, é a maneira de pensar, é muita coisa. Aqui, epá, não. Mas enfim, indo aqui na Não discussão interessa, não interessa. Pronto, não do interessa. Aristóteles, a gente entender que ele está colocando a questão do meio termo aqui, né? Em oposição, né, dizendo que olha, um contrário a outro, né? Eu tenho uma definição aqui do que é alto, do que é baixo, né? E o médio é ali o meio termo entre os dois, entendeu? Só que tem que entender que um está mais distante do que o É outro, isso. É, né? Então é sempre essa coisa aqui que sempre. é difícil de você estabelecer aquela coisa que vai ser muito sempre por tentativa e erro, né? É. Como é que você sabe qual é a medida certa do tempero para a comida? Quando você já cozinhou Não há. várias vezes e descobriu Não, qual é a não medida há. certa, Não há. entendeu? Hoje em dia diremos que é aquilo que não provoca doença. Também, boa. Nós medimos tudo pelo bem-estar, por aquilo que não nós dizemos em Portugal, que não faz moça, que não estraga o móvel. Esse é aquilo que... Também tem a outra coisa, né? O que separa o veneno do fármaco, né? Também é a dose, é a medida que você aplica. É,
Porque o remédio, se você aplicar em É, excesso, pode veneno, matar, claro. pode dar uma Claro, overdose. E se você claro, mano. aplica, né, vamos dizer assim, em falta, né, pouco demais no remédio, pode ser que não surta efeito nenhum também, né? A doença prevaleça sobre você. Então, tipo, tem que saber a dose correta, né? A dose certa. Eu antes de vir para aqui tomo 7 comprimidos. Danos. 7 comprimidos, Jorge? 7. E quando está mais gente, tomo mais um. Depende. Já trago para aqui um comprimido, anti-irritação. Poder sobreviver, eu já me senti já um maluco, né? Que o Jorge tem que tomar o remédio. Exatamente. Isso eu não tenho, infelizmente não tenho. Anti-maluqueira não tenho, mas... Ai. Poxa. 7 comprimidos, eu tô surpreso, velho. Estou a gozar. Tu pensas que eu tomo 7 comprimidos? Não tomo. Não. Tomo 3. Tenho que tomar até o fim da vida. Tenho. Porque a epilepsia é assim. Não dá. Não dá. É isso que eu tomo. Para a loucura não tenho nada. Não, isso não tenho. Infelizmente, era mais fácil, já estava internado. Mas não tenho. Vai, para a parvoeira. Eu qualquer dia sou expulso. Quer dizer, já uma vez fui. Está calado. Ele está analisando aqui aquilo que é mais extremo em relação ao meio termo. Ele dá um exemplo aqui, a questão da coragem, né? O que é mais diferente, é mais oposta à coragem, a temeridade ou a covardia? A covardia, né? Então a covardia ele vai considerar como sendo uma falta, né? Porque ela é mais diferente daquilo que é o meio termo. A temeridade é mais próxima. Então, basicamente isso que ele está falando aqui, né, de todos esses exemplos aqui. É porque assim, né? Como é que se diz? Uma comida insossa, né? É diferente de uma comida que está temperada demais, que está muito forte o gosto, que está muito salgada, entendeu? Que passou do ponto, por assim dizer. Sim. Né? Por conta que uma está em excesso, ou seja, tem, né? Mas tem até demais. E a outra não tem, ela está insossa, né? Também está em excesso, não é? Só que é um excesso que não vai provocar desequilíbrio maior, não é? A não ser que a pessoa seja uma pessoa com muita falta de sódio, não é? Então, nessa altura, cria desequilíbrio. Calor. Perfeito. E ele diz assim também, por exemplo, tendemos mais naturalmente para os prazeres e por isto somos levados mais facilmente para a concupiscência do que para a moderação. Chamamos, portanto, contrárias ao meio termo as coisas para as quais nos sentimos mais inclinados. Então, ele analisa isso também, aquilo que é contrário ao meio termo, né? É aquilo que eu me sinto mais inclinado. O que é o contrário da moderação? A concupiscência, porque o ser humano ele é mais inclinado aos prazeres do que para as virtudes, né, digamos assim. É isso. Tem tendência aos extremos, sem dúvida, não é? Tá? Estás a ver quanto é que é o 9? Como? Nada. Amanhã vai ser a minha prova da CEMED, ó. Ser de tarde. Amanhã? Prova da CEMED. Eita lá. O quê? A prova da CEMED é aquela que eu te falei, Jorge, que eu me inscrevi para ser professor de religião. Sei. Porque não tem filosofia, né? Lá. Na CEMED tem na SEDUC.
Aí você, O máximo que pode acontecer é ser tido como herege. Pronto. como herege. Se fores herege, pronto, isso É, acabou. Não é? eu, Eu eu tenho, espero bem que consigas. eu, Espero eu, bem que consigas. eu tenho um professor que ele disse assim para mim, rapaz, foi o mesmo caminho que eu segui, ele disse para mim. Primeiro eu comecei, passei no concurso da CEMED, trabalhei lá como professor de religião, depois eu fui para filosofia. Aí eu tenho tem uma moça É que bem, ela faz faculdade comigo também, ela trabalha lá como professora de religião, né? Só que ela disse que ela ficou na religião mesmo, ela não foi para filosofia, entende? Aí pronto. eu já não entendo, né? Assim, mas espero que eu consiga, né? Mudar, se for possível, senão eu vou ter que me virar na religião mesmo. Na religião. É porque é É, ensino fundamental, né? Não é ensino médio, né? É fundamental isso. É porque, infelizmente, no Brasil se começa só a estudar filosofia a partir do ensino médio. é, E isso daí eu acho que é um déficit na formação mesmo dos alunos, tá? É, Se eles chegam no ensino médio sabendo o que é um argumento, sabendo o que é um conceito, uma definição, entendeu? Sabendo o que é uma hipótese, né? Sabendo o que é uma teoria, entendeu? E isso já faz com que, né, ele tenha, vamos dizer assim, uma capacidade de articulação e de compreensão, sim, né, que permita a ele, a gente trabalhar, por exemplo, textos filosóficos mesmo, ou fragmento, passagem de textos filosóficos com ele, entendeu? Então é muito complicado, porque muitas vezes, quando estou no ensino médio, eu tenho que fazer esse trabalho, né, de explicar ao aluno, olha, isso aqui é uma hipótese, tá? Isso aqui é um argumento, né? Olha, isso daqui, né, é uma definição, minha gente. Olha, isso aqui é uma teoria, tá? Então, até que ele consiga, né, identificar isso em todos os textos, mas é um trabalho herculino, tem que começar lá no ensino fundamental mesmo. né? sim, Eu, tem de se começar no quinto ano, no nosso quinto ano, que é o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Nono é o médio, a décima é o, não, é o médio para nós. Portanto, tem de ser a partir do ensino base, logo a seguir aos 4 primeiros anos da escola. Isso cá quer fazer-se, mas há muitas pessoas que se opõem a isso. Muita gente. Agora sim, É né, uma. isso nas escolas públicas, né, porque na privada parece que É, já é, começa do ensino fundamental, do ensino básico, é. com Mas filosofia, né? olha, em algumas escolas particulares, isso já faz parte, o que é curioso, não é? Não oficial, não. As razões podem ser várias. É preciso mais mão de obra, dinheiro. É eu, preciso uma questão de horário, alteração de horário, sobrecarga de horário. Ou então tem de se integrar esse aspecto de formação na disciplina de formação ética, ou para a cidadania, como nós chamamos. Pronto, e é tudo uma coisa, uma grande complicação. Muito complicado, sim. Em Inglaterra é comum. É uhum. a teoria do Lippmann e a teoria do Lippmann continua a existir. Continua. E faz-se. Eu conheço uma professora que ela disse que dá aula de filosofia pro fundamental, mas só que eu acho que ela Sim, adapta as aulas dela, entende? Eu acho que ela faz uma adaptação, né? Eu, eu, claro, claro. eu nunca tive filosofia, nem fundamental, nem médio, assim, É verdade. é porque o colégio que eu estudei também era considerado um colégio bom, né? Era particular, só que lá era um colégio religioso, né? Adventista, então acho que eles preferiram deixar a Estranho, filosofia de lado para dar aula de estranho, religião, né? Estranho. estranho, estranho, estranho. Muito estranho. Porque aqui isso não é possível. É. Aqui isso não, Aí, não, isso foi em 2007 que eu terminei não a é filosofia é possível. obrigatória a partir de 2008, né? Se não me falha a memória. Nunca foi, Ah, pois, é, isso. aqui no Brasil. Aí eu encontrei o professor meu que trabalha lá no Colégio Adventista, onde eu estudei. Aí ele disse para mim que já tem filosofia. Ele até me pediu para levar o currículo, assim como informasse, mas até hoje não levei. Porque senão o curso não é reconhecido. A escolaridade não é tida como legítima. Os programas aqui são uniformes. Não podem ser alterados assim.
cada escola tem a sua autonomia, mas não podem suspender nem disciplinas, não podem deixar de lecionar determinados conteúdos. Agora, o modo como o fazem, isso tem autonomia, mas um aluno de qualquer escola, submetido a um exame nacional, deve estar em igualdade de circunstâncias. Portanto, têm todos de dominar a coisa. Aí há uniformidade, nunca na vida, não é? Isso é impensável. Isso daí, ter essa simetria, né, entre todas as localidades do país é ótimo, só que não é bem assim aqui no Brasil, né? Pois é, pois A é, gente pois é. incrivelmente que antes da gente começar a reunião, a gente estava falando exatamente dessa simetria no ensino de filosofia na pós-graduação no país, Isso é né? E isso estranhíssimo. se reflete, obviamente, desde do ensino médio, do ensino básico, e aí vai, né? Infelizmente, parece que Não está bem. quem faz a educação não quer que as pessoas pensem, né? Filosoficamente falando, e para além Sim. disso também. É um risco. A filosofia é uma disciplina que envolve sempre, por um lado, ou os professores não são nada e são medianos, são medíocres e, portanto, nada acontece aos alunos, ou então, se o professor é realmente sério naquilo que está a fazer, naturalmente que a disciplina de filosofia altera os alunos, não é? Altera. Sim, Nunca os deixa completamente. Podem a não gostar, mas não ficam na mesma. Nunca porque conheci querendo nenhum ou não, aluno. ela tira da zona de conforto as Sim, pessoas, sim, sim, sim. entendeu? Desinstala. Ela incomoda É, a fazer sim, questões filosóficas, compreender as questões sim, sim, filosóficas, sim, sim, faz sim. com que as pessoas, querendo ou não, acabem sendo incomodadas, né? Se elas forem um pouquinho tocadas que vai ser, acabou-se, né? Então, O que e é aí vai gerar importante uma série de questionamentos depois, e aí tem gente que não gosta de lidar com esses questionamentos, né? é estranho. Tem gente que não gosta de lidar com esses questionamentos, né? É estranhíssimo, não é? Mas, de qualquer modo, pronto, o aluno de filosofia do ensino secundário, aqui, que é o médio, pretende-se que tenha um conjunto de conhecimentos históricos, de conhecer aquele ou aquele ponto de vista dos autores tal, tal e tal, sim senhor, porque são determinantes na cultura, mas também, a partir do segundo médio, o vosso, a importância da lógica é muito importante. A questão do conhecimento, da teoria do conhecimento e da operacionalidade lógica, da argumentação. Isso é muito importante. Sempre foi, sempre foi. Por É, exemplo, por assim dizer, né? Porque só o fato de você saber que existem estruturas argumentativas que são, né, por assim dizer, a priori, não no sentido kantiano, mas que são, né, antes mesmo de você argumentar, é, válidas e que existem estruturas que não são válidas, que seriam as falácias, né, as várias formas de falácia que existem na lógica. Então, tipo, e as várias formas de argumentação também, né, já faz com que você não cometa determinados erros e que consiga identificar na argumentação do outro esses erros, né? sabes, É muito comum você ver alunos, entendeu, do ensino médio brasileiro, até mesmo de escola privada, cometer falácias lógicas. Muito, muito, muito. Entendeu? Por exemplo, a gente dizer, é tudo questão de opinião, né? ah, Falácia. Isso é, é uma falácia clássica, que né, é reproduzida de uma forma quase que natural, né, em determinados meios. Né? Não existe verdade absoluta. o Né? que é Então, estranho são coisas assim que você para e, cara, esse menino, né, essa pessoa não estudou lógica. é tudo muito esquisito, porque olha, nós, antes da Revolução, portanto, durante num período que era marcelista, portanto, a seguir a Salazar, o nosso 10º ano, o vosso primeiro, era todo lógica. Todo! Era uma coisa maçadora. Mas claro, que lógica é que era? A lógica aristotélica. Mas era importante, porque o silogismo
permitia um estudo sistemático do silogismo e da lógica matemática, permitia que as pessoas ganhassem uma elasticidade mental muito grande, mas isto foi ainda num tempo de um regime totalitário. Era obrigatório. Ninguém escapava a isso. Não se escapava a isso, como não se escapava ao latim, como não se... Isso era impensável. Tinha de ser. Pronto. E ainda bem que é assim, não é? Foi assim, não é? Portanto, os mais antigos, os velhos como eu e os muito mais velhos que já queinaram, não é? Já estão cremados ou feitos em cinza ou outra coisa qualquer, esses também aprenderam lógica assim até dizer basta, nunca mais acabar, não é? Eu tenho aí os manuais disso, que ficaram. E é lógica. Isso era assim, e num tempo de censura, mas isso era estudado. Aqui parece que se quer precarizar cada vez mais, porque não se quer lidar não se estranha, com pessoas capazes de argumentar logicamente, de questionar. É estranhíssimo. Não. Eles querem ficar nesse. Eu vou utilizar o medíocre no sentido que o Hudson, né, queria, né? Eles querem manter esse nível de mediocridade, né? Desse nível por assim dizer, é muito de estranho, falta, não é? de erudição, falta de conhecimento, né? Isso é muito não é? Medíocre. É medíocre. Nesse outro sentido, não no sentido aristotélico. Hoje em dia também agora há muita mediocridade, mas imensa nos alunos. Porquê? Porque eles estão, no fundo, determinados pelo TikTok e por tudo isso, e, portanto, isso reduziu as suas capacidades de confronto. Agora, é certo que aqui essa forma um bocado quadrada de ver as coisas, não, isso. Mesmo no tempo em que os partidos comunistas eram proibidos. Isso, quer dizer, não, a lógica sempre existiu, sempre. Isso é importante. É uma ferramenta para se pensar, uma ferramenta para reflexão, entendeu? É uma ferramenta conceitual. Eles não entendem isso, né? Eles não entendem isso. Isso é muito estranho. Isso aí acho que deviam ter olhado para outros países. Deviam olhar para outros países. Nós não somos um bom exemplo. Portugal não é um bom exemplo. Mas desse ponto de vista é melhor exemplo. Mais valia ter seguido um currículo que fosse, pronto, mais equilibrado, mais formativo das pessoas. Porque não é cantar coisas que é cultura das pessoas. Eu diga lá agora o que é que o fulano tal pensa acerca de... Isso não interessa. Isso não interessa. E se eu compro ali num CD ou assim uma coisa qualquer e ponho o CD a falar e acabou-se. Isso não interessa. Isso não interessa. É pena. É pena. Eu acho que é isso, né, gente? Hudson quer dizer que amanhã você vai lá fazer a prova. Boa prova. Vou lá Eu só quero é que se dê, porque as pessoas precisam de pão para a boca, não é? Com certeza. As pessoas precisam o quê? Pão para a boca? Claro, precisam de comer, precisam de ganhar a vida. O ganha-pão, acho que a gente chama ganha-pão. Okay. Eu ouvi esse ditado que o Jorge falou hoje de manhã, mas eu entendi, mas só que não me veio esse agora, né? O ganha-pão, não, todo mundo precisa do ganha-pão. Né? Comprar a boca, isso é para se alimentar, para ganhar a vida, não é? É isso. E o pão para a boca na sociedade atual não é da Idade Média, paga dinheiro, não é? Portanto, nós precisamos de ordenado. Não é? Bom, pessoal, é isso então, né? Então, vou encerrar a gravação aqui. Agradeço aí a todo mundo que vai assistir. Ainda está, esta coisa é uma pena. Jorge, ao Eris aqui para a gravação aqui. E até a próxima. Até mais.